Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo teremos um relato da cigana Macala, da tribo Romani do Brasil. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e todos os inscritos do canal A Hora do Além, passando para compartilhar com vocês mais uma experiência que eu tive na minha infância. E nessa época eu tinha por volta de 10 anos de idade e a gente estava morando numa cidadezinha do interior do norte de Minas Gerais, chamada Janaúba. E o meu tio, ele tinha comprado uma fazenda antiga que já estava abandonada há muitos anos, né? E esse meu tio, ele tinha 4 filhos, tudo criança também, praticamente a mesma idade. E tinha mais 2 crianças, que era de um outro parente. E aí eles resolveram, né, férias de final de ano, passar lá com a gente uma semana nessa fazenda. E aí pediram para os meus pais, aí eles permitiram que eu fosse. E foi, assim, para mim muito especial, porque eu queria muito conhecer essa fazenda. Para chegar nessa fazenda, eu tinha que atravessar a barragem Bico da Pedra, porque quando foi construída a barragem, as fazendas já existiam, então elas ficaram ilhadas, né? E aí chegou o grande dia, e a gente tudo animada ali, né? Ao todo eram 7 crianças e tinha os adultos também. Lembro que fomos de carro até um sítio lá, deixou o carro no sítio de um homem, e aí atravessamos de barco todas aquelas águas, né? Essa barragem, e fomos para a fazenda. Chegando lá, era maravilhosa, né? Realmente uma fazenda muito antiga. E tinha uma pedra bem grande, assim, fincada no chão. Parecia um cristal branco, brilhante. E por isso deram o nome da fazenda de Pedra Branca. Porque essa pedra ficava bem de frente e ela chamava muita atenção. Então nós já fomos chegando por volta de 2:30 da tarde. Colocamos as nossas coisas lá na casa, né? E como toda criança, já fomos correndo para o quintal para conhecer ali o lugar, né? Tinha um riozinho de pedras e a gente já ia para tomar banho nesse riozinho. E enquanto os adultos resolviam as coisas deles lá, a gente já estava correndo pelo quintal. E era época de mangas, né? As mangueiras estavam carregadas de mangas e eu gosto muito da manga espada, por exemplo. E tinha muitos pés de manga lá nessa fazenda, então a gente corria muito e a gente queria pegar todas as mangas que a gente conseguisse. E eu lembro que eu vi um aglomerado de mangueiras, assim, eu falei, nossa, lá, eu vou para lá, e fomos correndo para lá. E aí chegamos lá, tinha aquele monte de pé de mangas, assim, cheio de mangas, caídas no chão, e a gente começou a correr ali, querer pegar tudo. Ai, eu já fui logo subindo numa dessas mangueiras, né, achei um apoio, facinho de subir. E as outras crianças também subiram nas outras, e a gente ficou lá se divertindo, pegando manga. De repente elas desceram e foram correndo para o rio e eu fiquei lá observando em volta, né? E aí eu notei que as mangueiras foram plantadas certinho, formando um círculo bem grande. E falei, nossa, que legal, eles fizeram direitinho. Plantaram as mangueiras para fazer esse círculo aqui, para dar sombra, eu acho. Gente, quando eu olhei para baixo, meu coração parou. Notei que aquilo ali era um cemitério. E tinha muitas cruzes lá, assim, muitas já quebradas pelo templo, né? Porque eram túmulos bem antigos que tinha ali. Inclusive a escora que eu achei para subir na minha também era uma cruz, só que ela estava quebrada. E aí eu vi os túmulos assim, eu fiquei olhando e falei, não acredito. Aí eu queria descer, joguei minha manga fora, queria descer e o medo. E queria gritar e fiquei com vergonha. E foi muito desesperador para mim. De repente eu me joguei numa altura de 2 metros, né? Bati o joelho no chão, arranhou. E fui disparada em direção ao rio. Chegando lá no rio, tentei me controlar, né? Para as crianças não perceberem o meu medo. E aí ficamos lá brincando. E de repente eu meio que esqueci esse detalhe aí do cemitério. E aí ficamos lá tomando banho no rio, mas eu não queria mais olhar para lá. Aí brincamos bastante, quando foi assim umas 6 horas da tarde, eles chamaram a gente, né, para casa. E detalhe, a casa não tinha energia elétrica, né, tudo na luz do lampião e do candeeiro, a lamparina. E nós fomos para lá e a gente já tinha tomado banho no rio, trocamos de roupa.
E aí, à noite, nós jantamos e ficamos conversando ali, os adultos conversando, a gente ouvindo as histórias deles. E fomos dormir, né? Então, eles colocaram algumas camas ali pra gente, tal, só que eu preferi dormir numa rede. Então, eu fiquei, como a sala era muito grande, eu fiquei na rede entre a sala de jantar com a cozinha. Armaram a rede ali, eu fiquei e tal. Então, na claridade fraca do lampião, eu lembro que eu acordei por volta de meia-noite, mais ou menos, e percebi que tinha uma criança pertinho da rede olhando para mim, fixamente. E aí eu achei que era um dos parentes, né? Eu falei, ué. Aí, de repente, essa criança abaixou, passou por baixo da rede e foi correndo para a cozinha. Aí eu vi que era um menino, né? Eu falei assim, ué. Aí eu desci da rede e fui atrás para ver, né? Achando que era um dos meus primos. Quando eu cheguei na cozinha, ele estava já para sair na porta, pro fundo, né? E aí eu olhei, ele era um menino, ele era desconhecido, por volta de mais ou menos 8 anos de idade, 6 anos, regulando essa idade. Eu observei que ele usava roupas antigas, né? Ele tinha uma calça escura, uma camisa branca e tinha um suspensório, né? Segurando ali a calça. E ele olhou para mim, sorriu, atravessou a parede e sumiu. Aí nessa hora eu percebi que ele não era humano. Aí o grito foi estarrecedor, né? Gritei, todo mundo levantou. E aí eu falei com a minha tia que eu estava com medo porque tinha visto um menino lá, que o menino atravessou a parede. Aí ela, que nada, você tá sonhando, vamos voltar para a rede. Aí me levaram para a rede de novo, fiquei lá tremendo, me deram água com açúcar, fiquei lá, mas, né, não dormi mais à noite, nem eu nem as outras crianças, todo mundo preocupado com esse menino, né. Aí ela, não, isso foi só um sonho. Aí tudo bem, ficou como se fosse um sonho mesmo. E no outro dia, amanheceu, era domingo, a gente se divertiu bastante durante todo aquele dia. Os homens foram caçar, foram pescar, fizeram as coisas que eles tinham que fazer por ali, cuidaram de muitas coisas. E a gente sempre se divertindo. Então passou o domingo, passou a segunda-feira, e a gente brincando por ali, conhecendo o restante da fazenda, mas eu não queria ir mais para o lado do cemitério, né? E a gente tomava muito banho no rio ali. Na terça-feira, eu percebi, ao olhar lá para o lado do cemitério, eu vi a criança, esse menino. Ele corria entre as árvores, como se estivesse costurando as mangueiras, né, para um lado, para o outro. Corria para um lado, corria para o outro, e depois sumia. Era como se ele estivesse querendo chamar a atenção. Depois vi ele também na beira do rio, observando as águas. Vi ele outras vezes dentro da casa, no quarto da tia. Vi ele também em cima da pedra, em cima do telhado, no curral. Em vários lugares, em vários momentos do dia, eu vi essa criança. Assim, em plena luz do dia, eu vi ele caminhando por ali. E toda vez que eu via essa criança, eu ficava angustiada, sabe? E dentro da casa, eu sentia uma angústia muito grande. É como se tivesse uma tristeza muito grande dentro daquela casa. Não sabia explicar, uma energia muito baixa, difícil de entender. As palavras não podem exprimir para vocês o que eu sentia dentro daquela casa. Tamanha angústia e solidão. Na terça-feira eu já queria ir embora. Gente, se aquela fazenda não tivesse num local onde tivesse que atravessar as grandes águas para chegar do outro lado, eu teria ido embora. Teria ido embora a pé. Não ia esperar por eles, né? Mas como tinha que atravessar, então eu tinha que esperar. E como criança naquelas épocas também não tinha voz ativa, né? Que os adultos não queriam nem ouvir o que a gente tinha para dizer. Aí eu também não ia contar para eles o que eu estava vendo lá. Só notei que os meus tios estavam discutindo bastante, coisa que não era natural deles. E em outros lugares eles estavam sempre muito apaixonados um pelo outro. Mas era só entrar na casa, eles começaram a discutir. Tudo bem. E o tempo passou e quando chegou na quinta-feira, eu já não aguentava mais, né? Estava sentada lá na calçada, era de tardezinha, assim, umas 3 horas da tarde, olhando para a estrada,
né, o caminho que levava para a barragem, para a travessia, para ir embora. E eu sempre fui muito assim, quando eu quero sair de um lugar, eu olho muito para a saída. Eu olho muito, sempre foi assim comigo. E aí, de repente, chegou um senhorzinho lá, já bem avançado na idade, escorado com uma bengalinha de madeira, e chegou lá procurando pelo meu tio, mas ele não estava, né? Aí ele sentou lá na calçada junto ali comigo, com a minha tia, ficou conversando, ela foi lá fazer um café para ele. E aí ele notou que eu estava olhando muito para a estrada. E ele falou assim: "Ô, minha filha, você está querendo ir embora?" Eu falei: "Sim, senhor, eu estou querendo ir embora. Não vejo a hora de ir para casa agora, eu estou com saudade da minha mãe." Aí ele olhou lá para o lado do cemitério e falou assim: "Ali é um cemitério, sabia?" Eu falei: "Sim, senhor, eu vi que ele é um cemitério mesmo." Ele: "Ixi, essa fazenda aqui, eu vou te contar uma história. Essa fazenda é uma fazenda muito antiga, ela ficou abandonada por muitos anos. E os donos dessa fazenda eram pessoas muito ruins, eram senhores feudais, os antigos, é tudo enterrado lá naquele cemitério. É muita gente enterrado lá." E aí eu falei: "Ah, é, né?" Ele falou assim: "Pois é. E quando eu era criança, aconteceu um caso aqui que eu vou contar para vocês." Aí estava já a minha tia sentada lá, os meus primos também, a gente ouvindo a história dele, né? E ele disse que era um senhor feudal, que era o homem, a esposa que estava grávida, tinha uma criança por volta de 7 anos de idade, que era um menino, e tinha uma mocinha de 13 anos de idade, morando lá. E esse homem era muito cruel, daqueles homens que não aceitavam que se ele estivesse conversando com alguém, se passasse um filho ali na sala, interferisse na conversa, já era castigo na certa. Inclusive tinha até um pelourinho lá nesse lugar, né, que era o tronco dos escravos, mas aí depois acho que foi derrubado lá, ficou estragado pelo tempo. E ele disse que esse homem tinha recebido uma visita e estava lá conversando com essa visita, e essa criança, que era o menino, passou no meio deles. E acho que conversou alguma coisa com ele lá e ele não gostou, achou ruim, né? E depois que a visita foi embora, ele pegou o menino, foi torturando essa criança e matou a criança de judiação, né? Diz que arrancou os dedos, arrancou o cabelo, e falando com a criança: "Ó, quando eu estiver conversando, você não entra no meio da conversa de homem, não entra no meio de conversa de adulto, não." E foi torturando a criança. E a mãe tentou salvar a criança, mas aí ele, acho que bateu nela, ela desmaiou. A menina fugiu, foi para outra fazenda, lá eles acudiram ela. Não quis mais voltar para lá, essa menina. Eu só sei que ele matou a criança, o menino, enterrou lá nesse cemitério. A mãe ficou mais ou menos uma semana depois, alguns dias depois, ela se matou e levou com ela a criança do ventre, né? E ele ficou sozinho lá, nesse lugar. E disse que ele era muito ruim, ninguém nem ia lá ver ele. E bebia muito, as pessoas só viam ele andando por ali, por alguns cantos, né? E aí ele bebia demais e depois ele sumiu, não viram mais ele. Algumas pessoas passando por ali, chegou até na casa e viram que ele tinha morrido, estava morto lá na sala. Aí eles pegaram ele, enterraram ele lá nesse cemitério também, e foi enterrado, no caso ele, o filho, a mãe com o bebê, e todos os seus antepassados enterrados ali. E a menina que fugiu para outra fazenda acabou se ajeitando por lá, de repente ela se casou também, passou tempo, e aí aquela fazenda ficou abandonada. E aí eles venderam essa fazenda e ela foi passando de mãos em mãos até chegar no meu tio. A energia do lugar era muito pesada, era uma frequência muito baixa, né? Então eu podia sentir a tristeza daquela casa. Eu acho que por isso que o meu tio e a minha tia era só entrar lá e começava a brigar, né? E eu senti uma angústia tão grande dentro de mim que era como se alguém estivesse querendo me matar. Então eu tinha que fugir. Acho que era a energia que o menino passava para mim, né? O espírito dele não teve descanso e ficou ali. Mas não era só o dele, tinha outros também lá. Eu sabia que tinha, eu não cheguei a ver os outros, mas eu vi mais a criança. Inexplicável para vocês, falar sobre a energia da casa era pesada demais. A vontade que eu tinha era só de sair de lá. Então, chegou o grande dia de ir embora, né? No sábado pela manhã já estava com as coisas arrumadas. A gente foi embora, né? Por volta de meio-dia a gente já estava no
entrando no barco para sair, eu lembro que eu olhei para trás e vi o menino sentado na pedra. Ele ficou lá olhando num olhar de tristeza, né? E eu fiquei vendo ele um tempão ainda, até a gente sumir nas águas, lá bem longe. E olha, foi uma experiência tão macabra, tão angustiante, que eu não pude esquecer. Foi uma das coisas que mais me atormentaram até agora. E olha que eu já vi muitas coisas. Por causa da clarividência, eu vejo muitas coisas, eu sinto muitas coisas por causa da sensibilidade, como eu já falei. Mas essa dessa criança foi demais. O espírito dela não descansou. O espírito do pai não descansou, nem o da mãe. E dos seus antepassados ali também. Não havia descanso naquele lugar. Era só tristeza. Durante o dia, parecia legal. Mas à noite, era só o sol se pôr, começava, né? Era pedras em cima da casa. Era coisa se arrastando. Teve uma vez que a gente acordou lá de manhã cedinho, que tinha os retireiros que iam tirar leite das vacas, né? No qual ele voltou correndo, chamando o patrão, né? Chamando meu tio, chamando. Aí ele, o que foi? Eu falei, só tem que ver isso. Aí quando ele foi lá no curral, chegou lá, os bois estavam todos andando em círculo. Todos andando em círculo. Eles não queriam sair do círculo. Parecia que tinha alguém guiando eles em círculo, já fazendo uma brincadeira com eles. E aí naquele dia eles falaram, não mexe não, deixa esse gado aí, não mexe neles não. Abriram a porta do curral para eles saírem, eles não saíram, eles ficaram lá andando em círculo o dia inteiro. E houve muitas coisas lá, mas essa da criança para mim foi a que mais pesou. O espírito dele ficou naquela casa. Hoje essa fazenda ainda existe, mas não pertence mais aos meus parentes, né? Depois eles acabaram vendendo também. E foi essa experiência, né? Difícil de esquecer. Aliás, nunca vou esquecer, né? Existiram muitas pessoas ruins naquela época. Senhores feudais, eles eram terríveis, torturavam a própria família. Difícil demais, né? Mas é isso. Eu quero desejar a todos vocês um bom final de ano, boas festas, né? E que a luz da manhã brilhe no coração de cada um de vocês nesse ano que vai nascer. Que venha cheio de boas realizações para todos nós, né? Um abraço do povo cigano, Opchá. Muito obrigado, Macala, por compartilhar o seu relato e de sua família aqui nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer os membros do canal, todos os inscritos do canal, os amigos que sempre estão compartilhando, deixando like e comentando nos vídeos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias e também de quem está chegando hoje aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.